Power Visuals apresenta funções senoides e cossenoides. São basicamente extensões das funções seno e cosseno, mas ao invés de estarem no domínio do ângulo, são descritas no domínio do tempo, com parâmetros A, ômega e φ. Neste vídeo, iremos entender o impacto que estas constantes têm graficamente. Começamos relembrando o formato das funções seno e cosseno, escritas no domínio do ângulo. Iremos, para efeito de ilustração, usar a função cosseno como base, com o objetivo de se entender as deformações gráficas causadas na curva do cosseno. A injeção dessas constantes na função seno produzirá efeitos semelhantes. Seguindo este raciocínio, iniciamos a mudança de domínio, do ângulo θ para o tempo t. Deixaremos o gráfico padrão do cosseno na tela para que o contraste depois da deformação seja evidente. A primeira constante a ser apresentada é a amplitude, denotada por A maiúsculo. Observe que ela multiplica a função g de t. Iniciamos com ela igual a 1, sem nenhuma modificação no gráfico, mas ao aumentarmos o seu valor gradativamente, percebemos que o pico da curva segue o seu aumento. E se a diminuirmos, o pico há de diminuir-se também. Para valores negativos, surge uma inversão do pico para baixo. Uma coisa importante a ser notada é que a amplitude A informa a altura do pico em relação ao eixo do tempo, se a considerarmos sempre positiva. Isto pode ser facilmente concluído pela seguinte equação do cosseno. Ao multiplicá-la pela amplitude, tem-se. E então, obtemos uma função que está limitada entre os valores de -A e A. Como estamos avaliando os picos positivos, A nos informa suas alturas. Avaliaremos agora o parâmetro ômega, chamado de velocidade angular da onda. Iniciamos o seu valor em uma unidade e não vemos nenhuma mudança. Ao aumentarmos ômega, vemos uma contração do gráfico na direção horizontal, como se o eixo y puxasse os pontos do gráfico para perto de si. Ao diminuirmos o valor de ômega, temos o contrário. Os pontos se distanciam do eixo y. Trabalhamos geralmente com valores de ômega maiores que zero. A partir desta deformação do gráfico, podemos tirar informações úteis sobre o comportamento do gráfico da onda. Vejamos, ao igualar as funções g de θ e g de ωt, vem θ igual a ωt. Isolamos ômega e temos a seguinte relação matemática: ômega igual a Δθ sobre ΔT, ou seja, a velocidade angular é uma medida do quão rápido o ângulo θ varia com o tempo. Por isso, o valor de ômega só possui sentido se estiver relacionado com o tempo, não podendo deformar o gráfico no domínio do ângulo. É nítido que há uma relação entre ômega e o período t, que é a distância entre dois picos subsequentes medida no eixo do tempo, geralmente graduado em segundos. Partindo da velocidade angular e sabendo que o período t surge numa variação de 2π do ângulo θ, ômega é igual a 2π sobre t. Isolando o período, tem-se que t é igual a 2π sobre ômega. Com o período t em mente, podemos obter a frequência f da onda, que é basicamente o número de ciclos que ocorrem em um segundo. Então, para obtê-la, basta fazer a razão de 1 segundo pelo tempo t em 1 segundo, mas t é igual a 2π sobre ômega. Fazendo algumas operações algébricas, obtemos que ômega é igual a 2πf.
O último parâmetro que iremos avaliar é o ângulo de fase φ. Para este parâmetro, é importante visualizar a influência dele tanto no domínio do ângulo quanto do tempo. Se no domínio do ângulo, φ é medido em radianos, e se no domínio do tempo, φ é medido em segundos. Começamos por um valor de φ igual a 0, e daí o aumentamos positivamente. Observe que os gráficos se movimentaram para a esquerda, adiantando as ondas. Podemos interpretar que, para valores positivos de φ, os picos tendem a surgir antes do comum. E para φ crescendo negativamente, a curva se desloca para a direita, atrasando a onda, interpretando que os picos tendem a começar depois, em relação ao formato padrão. Finalizada a apresentação desses parâmetros, iremos ver o comportamento deles em conjunto. Começamos pela função padrão do cosseno no domínio do ângulo. Depois, mudamos o domínio da função para o tempo. Aplicamos a defasagem φ. Depois, a velocidade angular. E, por fim, a amplitude A. E assim, obtemos a cossenoide g de t, apresentada no início deste vídeo.